Fala galera, tudo bem? Meu nome é Victor Tupã e eu tô aqui de novo para te explicar tudo o que você precisa saber de essencial para a sua prova. Vou falar aqui com vocês agora sobre equação do segundo grau. A ideia de uma equação do segundo grau é o seguinte, ela é toda equação da forma ax2 mais bx mais c igual a zero. Vale lembrar que o a, o b e o c, que são esses daqui, ó, eles são números reais, quaisquer números reais. A única coisa que não pode acontecer é o a ser zero. Então o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, essa parte aqui, ó, x ao quadrado, ela vai sumir. Então você vai acabar caindo em uma equação de primeiro grau que eu já te ensinei. Então presta atenção nisso. Além disso, a gente tem que pensar que ela pode ser completa ou incompleta. A ideia do completa ou incompleta é o seguinte: os termos b e c, eles podem ser zero. Então ela vai ser incompleta quando ou o b ou o c for zero e vai ser completa quando ela tiver todos esses termos diferentes de zero. Tudo bem? O que é importante aqui pra gente é saber encontrar a raiz e a solução dessa equação, certo? Como que eu faço isso? Da mesma forma que a gente pensava lá na equação do primeiro grau, a raiz e a solução é o valor de x que faz a equação ser verdadeira, certo? Então eu tenho que pensar aí, qual o valor de x que faz essa equação ser verdadeira? Então eu tenho aqui três casos diferentes, eu vou te mostrar um por um. Vem comigo. Ó, primeiro caso, um caso em que o c é zero. Olha como que fica aqui, ó. ax2 mais bx igual a zero. Não tem o termo c. O que eu preciso fazer? Eu devo pôr, tá, o x em evidência e fazer o produto nulo. Como assim? Vamos com calma. Vamos pensar numa equação geral. Se eu colocar o x em evidência aqui, ó, olha como que vai ficar. X que multiplica ax mais b igual a zero. Agora, qual é a ideia desse produto nulo? A ideia do produto nulo é o seguinte: se eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação vai dar zero, um dos termos dessa multiplicação tem que ser zero. Então eu chego à conclusão de que ou o x é zero, tá? Ou esse outro termo, ax mais b é igual a zero. Então, nesse caso aqui, de forma geral, sempre uma das suas raízes vai ser zero e a outra vai ser um outro termo. E esse outro termo, ele sempre vai ser desse tipo aqui, ó, ax igual a menos b, então x sempre vai ser menos b sobre a, porque eu passei o b subtraindo e o a dividindo. Então, sempre vai ter essa solução. Quando o c for zero, uma das raízes é zero e a outra raiz, ela é sempre isso aqui, ó, menos b sobre a. Quer ver um exemplo numérico? Vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 2x igual a zero. Eu coloco o x em evidência. X que multiplica x menos 2 igual a zero. Beleza? Ou x é zero ou esse termo é zero. E vai ficar assim, ó. Ou x é igual a zero ou x menos 2 igual a zero. O que isso vai me dar? Vou passar para o outro lado somando. Vai me dar aí que o x é igual a 2. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que os valores, né? Os valores de x que tornam essa equação aqui verdadeira é 0 e 2. Se você substituir aqui por 0, vai dar 0. Se você substituir aqui por 2, vai dar 2. Tranquilo? Então, calma, calma, calma. Esse foi o primeiro caso. A gente vai vir aqui para o segundo caso. No segundo caso, eu tenho b igual a 0. Então, vamos de novo. Eu tenho uma equação desse tipo, ó, ax2 mais c igual a 0. Sem segredo nenhum. O que a gente deve fazer? Aqui, eu vou isolar o x. Pronto, vou isolar o x, tranquilo. Olha aqui. Tá vendo aqui que tem um c? Vou passar o c para o outro lado. Vai ficar assim, ó, ax2 igual a menos c. Beleza? Vou passar o a dividindo. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a menos c sobre a. E aí você já sabe, né? Eu tenho um termo elevado ao quadrado. Para eu descobrir esse termo sem estar elevado ao quadrado, eu escrevo isso aqui, ó. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Mas, professor, você já tinha falado que não pode ter raiz de número negativo. Sim, esse elemento aqui, ó, provavelmente ele não vai ser negativo, senão não vai ter resultado. Por que ele não vai ser negativo? Porque ou o c é um número negativo ou o a é um número negativo. Então vai acabar que esse termo aqui vai ficar positivo e você vai ter duas opções. Duas opções que vão ser simétricas. Por exemplo, você vai ver aqui nesse exemplo que eu vou te mostrar agora, ó. Exemplo numérico. Vou isolar o x. Simplesmente vou passar o 25 para o outro lado. X ao quadrado é igual a 25.
Ou seja, o x ele vai ser igual a mais ou menos a raiz de 25. Então eu vou ter duas opções para o x. Esse mais ou menos aqui, pessoal, ele não é um mais ou menos de mais ou menos esse resultado, não. Ele é de mais um resultado e menos outro resultado. Então aqui ó, vai ficar x igual a mais 5 e x igual a menos 5. Esses dois valores aqui, se você jogar no lugar do x, vai tornar a minha equação do segundo grau verdadeira. Belezinha? Bom, e agora o caso mais comum, que é o que a gente mais utiliza, é o terceiro caso, que é o caso dela completinha, bonitinha, olha aqui, ó. ax2 mais bx mais c igual a zero. Neste caso, para a gente resolver, a gente tem que usar uma fórmula de resolução. Essa fórmula de resolução, ela era muito conhecida como a fórmula de Bhaskara, mas hoje em dia a gente não usa mais essa fórmula de Bhaskara, se você quiser procurar depois para saber a história. A ideia é que o Bhaskara não foi ele mesmo que fez a fórmula, ele apenas usou a fórmula de alguém, falou que era dele na época e ficou. Mas hoje em dia não é mais usual a fórmula de Bhaskara, a gente chama simplesmente de fórmula de resolução. Essa fórmula de resolução ela é dada em duas partes. Uma delas é o seguinte, o x ele é igual ao contrário de b, eu gosto sempre de falar contrário porque o menos, vocês sabem que ele muda o sinal da operação, contrário de b, mais ou menos a raiz do delta, esse triângulozinho ele é chamado de delta, sobre 2a. E aí a ideia é o seguinte, o delta é b2 menos 4ac, certo? Lembrando que esse b, esse a e esse c são os termos da expressão. Mais uma vez, trouxe um exemplo aqui bacana para você. Me ajuda numa coisa, a primeira coisa que você tem que fazer quando você for resolver é você determinar quem é o a, quem é o b e quem é o c. O a, ele está sempre aqui, ó, multiplicando o x ao quadrado. Nesse caso aqui, o meu a, ele vai ser igual a 1. Então, ó, a igual a 1. O meu b, ele vai ser o menos 3, certo? E o meu c, ele vai ser o menos 4. Geralmente, a gente começa resolvendo pelo delta, porque depois eu vou ter que jogar o delta aqui dentro. Então, vamos descobrir o delta. Olha só, o delta nesse caso aqui, ó, ele vai ser b ao quadrado, ou seja, menos 3 ao quadrado, certo? Menos 4, certo? Da fórmula, vezes o 1 do a, vezes o c, menos 4. Pronto, esse é o meu valor de delta. Se você reparar, menos 3 ao quadrado aqui, ó, vai dar 9, e menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Pronto. Olha que delta bonito que a gente encontrou. Quando você encontrar delta igual a esse aqui, ó, 25, delta maravilhoso, delta lindo. Por que ele é um delta lindo? Porque 25, você sabe a raiz dele, ó. 25 tem raiz, então fica maravilhoso. Agora vamos para a segunda parte. A segunda parte é a parte do x. Repara só, o x aqui, ó, ele vai ser dado para a gente pelo contrário de b. O b não era menos 3? Contrário de menos 3, mais 3. Mais ou menos a raiz do delta. O delta a gente encontrou 25, coloca aqui, ó, 25, pronto. E aqui, 2 vezes o a é 1, a gente já viu, então 2 vezes 1, pronto. Agora olha o que vai acontecer. Qual é a raiz de 25? 5. Então o seu x ele vai ficar assim, ó, x igual a 3 mais ou menos 5 sobre 2. Acabou. E aí, o que acontece agora? Você lembra que você tem que ter dois resultados? Você vai ter, porque a partir daqui, ó, você separa em dois resultados. O primeiro vai ser 3 mais 5 sobre 2. E o segundo resultado vai ser 3 menos 5 sobre 2. Acabou. 8 sobre 2, você vai ver aqui que este resultado aqui, ó, ele é 4. Menos 2 sobre 2, você vai ver aqui que este resultado é menos 1. E aí, pronto. O que a gente descobriu? A gente descobriu que a raiz ou solução dessa equação completa, ela vai ser dada por x igual a 4 ou x igual a menos 1. Então, você vai ter dois valores. Dois valores que agora podem ser até diferentes, sem ser simétricos. Um não é zero, então, de cada um desse tipo. Relembrando, c igual a zero. O que acontece? Uma das raízes é zero e a outra vai ser dada por menos b sobre a. Neste caso aqui, as raízes elas são simétricas. Uma é sempre igual à outra de sinais opostos. Nesse caso aqui, tudo pode acontecer com as raízes, elas podem ser zero, elas podem não ser, mas geralmente vai dar duas raízes diferentes quando a gente estiver trabalhando com uma completa. Beleza?
Bom, pessoal, completando aqui para vocês as partes importantes da equação do segundo grau, tem algumas relações que a gente precisa saber. Presta atenção. Aqui eu tenho os deltas, né? A gente também chama ele de discriminante. Se alguma vez você vê isso, esse triângulozinho aqui que a gente está chamando de delta, ele também é chamado de discriminante. Esse discriminante, ou delta, ele determina a quantidade de soluções da equação do segundo grau. Dependendo dele, você já sabe se você vai ter uma raiz, duas ou não vai ter raiz. Então, tudo isso é determinado pelo delta. O que você precisa saber é como que ele funciona. Presta atenção. Se o delta ele for um número positivo, um número maior do que zero, você vai ter duas soluções reais e distintas, certo? Você vai ter duas soluções reais diferentes. Beleza. Se o delta for igual a zero, você vai ser duas soluções reais e iguais ou uma única solução. Como é que é isso? Na hora que você calculou o delta, deu zero, você vai encontrar uma raiz, vamos supor 5, ou você vai encontrar duas raízes iguais, 5. Ou seja, você não precisa falar que você tem duas, você pode falar que você tem uma única solução, porque é só o número 5, mas ele aparece como se fosse duas vezes. Tranquilo? Então, uma única solução a gente gosta de pensar assim. E quando o delta for negativo, você não vai ter raiz. Por que você não vai ter raiz? Porque nesse caso aqui, você vai ter uma raiz de um número negativo e aí você não vai conseguir resolver. Tranquilo? Agora, tem duas coisas importantes aqui para a gente falar. A ideia é a soma e o produto das raízes. A soma das raízes, ela é uma raiz mais outra raiz. E essas duas aqui, ó, elas têm uma fórmula. E a fórmula delas é menos b sobre a. Então, se você somar as duas raízes, você chega em menos b sobre a. Se você multiplicar as duas raízes, você chega em c sobre a. Como que isso funciona? Isso aqui são as partes numéricas da nossa equação do segundo grau. Aquele mesmo a, b e c que eu já tinha te mostrado. Então, algumas vezes o exercício pode te dar a equação e te pedir a soma. Pode te dar a equação e te pedir o produto. E aí você não precisa resolver toda a equação, porque você pode só jogar aqui e descobrir. Vou mostrar. E uma outra ideia é a forma fatorada, certo? Nessa forma fatorada eu tenho a que multiplica x menos x1 e x menos x2. Se você fizer a multiplicação aqui chuveirinho, né? Multiplicou tudo aqui, ó, chuveirinho, você vai encontrar a sua equação do segundo grau normal, igual você já está acostumado, certo? E esse x1 e esse x2 são as raízes da equação. Então, se você tem as raízes, mas não tem a equação, você consegue montar a partir dessa forma fatorada. Tá bom, vou mostrar tudo isso aqui em um exemplo para vocês. Olha só, o exemplo que eu tenho é x² menos 4x menos 5 igual a zero. Vamos resolver ele todo primeiro para a gente conseguir chegar a algumas conclusões. Tá, então eu tenho aqui, ó, delta b2 menos 4ac e o x menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que são aquelas fórmulas de resolução que eu acabei de te falar. Primeira coisa, então, eu vou calcular o delta. O delta ele vai ser menos 4 ao quadrado, bacana, menos 4 vezes 1 vezes menos 5. Esse momento do delta que ele é sempre interessantíssimo, porque você tem que preocupar aqui. O que vai dar nesse delta? Aqui, ó, 16 mais 20, olha que beleza, 16 mais 20 é perfeito. Por quê? Porque 16 mais 20 é 36 e 36 tem raiz, então tá lindo. Se 36 tem raiz, tá lindo. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Vou jogar aqui, ó, a nossa fórmula de resolução do x. Vai ficar assim, ó, x igual ao contrário de b. Contrário de b é quem? Menos 4 vai ficar mais 4, tá? Contrário de b. Mais ou menos a raiz de 36, que é linda, você sabe qual que é, e 2 vezes a, 2 vezes 1. Acabou. Como que vai ficar? Ó? X, na verdade, aqui, x é igual a 4 mais ou menos 6 dividido por 2. Simples assim. E aí aqui eu já te falei, né? Quando chega aqui, ó, a gente tem sempre duas opções. Duas opções. Uma delas vai ser 4 mais 6 dividido por 2 e a outra vai ser 4 menos 6 dividido por 2. Tranquilo ainda. 4 mais 6 é 10. 10 dividido por 2, você vai ver aqui, ó, 10 dividido por 2 vai dar o quê? 5. Aqui, 4 menos 6 é menos 2. Menos 2 dividido por 2, você vai encontrar aqui menos 1. Tranquilo? Então, aqui, conclusão que a gente chega deste exemplo, que o nosso x solução, ou ele é 5, certo? Ou o nosso x solução, ele é menos 1. A gente tem essas duas opções aqui.
Tá bom, agora vamos ver isso aí com relação às fórmulas que a gente tinha. Pensa na soma, a soma que eu já tinha te falado. A soma ela não é menos b sobre a? Então repara aqui, ó, menos b. O menos b vai ficar mais 4. Então a minha soma aqui, ó, ela vai ser mais 4 dividido por a, que é 1. Então a minha soma, ela é 4 sobre 1, que ela é quanto? 4. Agora repara aqui para mim, quanto é 1 mais menos 1? Ó, melhor, 5 mais menos 1. 5 mais menos 1 é 4. Então, verifica essa fórmula que eu te dei e ela dá certo. Ó. Você podia já ter vindo direto descobrindo a soma das raízes. Beleza? Agora o produto. Vamos testar o produto. Produto C sobre A. O C é menos 5 e o A é menos 1. Então, o produto vai ficar assim, ó, menos 5 sobre 1, que vai dar menos 5. Repara para mim, quanto é 5 vezes menos 1? 5 vezes menos 1, menos 5, produto menos 5, tudo certo, as formulazinhas ali funcionam e você pode usar em algum momento, em alguma questão que te pedir. Para a gente finalizar todos esses exemplos, eu tenho aqui essa ideia da fórmula fatorada. Vamos substituir. Se eu colocar aqui, ó, 1, certo? X menos x', o x' é 5, então vai ficar aqui, ó, x menos 5, vezes x mais 1. Por que mais 1? Porque a raiz era menos. Menos 1 fica mais, igual a 0. Pronto, essa é a forma fatorada dessa equação aqui. E o que acontece? Me conta, o que acontece se você fizer chuveirinho aqui, ó, chuveirinho, chuveirinho, multiplicou? Você vai cair na sua equação inicial, sua equação normal, beleza? Bom, pessoal, então aqui eu te mostrei tudo o que você precisa saber de equação do segundo grau. E não esquece, continua estudando, continua assistindo os vídeos que este ano você vai para a faculdade e a gente se encontra lá na próxima aula. Valeu!